Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto deste sábado à noite. Estamos agora praticamente 14 dias depois da celebração do domingo de Páscoa e ainda repercute então os encontros de Jesus ressurreto com diferentes pessoas que tiveram encontro com o Cristo ressurreto e foram transformados por Ele. Então quero saudá-los com a palavra do apóstolo Paulo, que foi um desses que teve encontro com o Cristo ressurreto, que transformou a mente, o coração, a vida do Saulo para Paulo. E diz lá em Gálatas, no capítulo 2, o próprio apóstolo Paulo afirma em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo está afirmando que ele não vive mais para ele mesmo, ele vive para Cristo, para esse Cristo que o amou e por ele se entregou na cruz para trazer a salvação. Nós possamos aprender desse testemunho do apóstolo Paulo ao longo deste culto, também na mensagem deste culto, e que assim possamos ser fortalecidos na fé e na confiança da presença de Deus, de Jesus Cristo, o ressurreto, o Espírito Santo em nossa vida. Amém. Agradeço aos irmãos Tino, que estarão coordenando os cânticos deste culto, e eles escolheram como primeiro hino o hino número 9. É um hino bem curtinho. Vamos cantar duas vezes este hino, um hino de acolhida, quem vem de perto, quem vem de longe, sejamos bem acolhidos na casa de Deus, nos dispondo a adorar, a louvar e a acolher a mensagem do ensino da palavra de Deus. Hino número 9, vamos cantar duas vezes. Convido as crianças para virem até a frente para o momento da oração. Vão chegando, crianças, aqui pertinho. Isso. Vão chegando. Uns 200 metros rasos. Vão chegando, crianças, professoras também. Isso. Que bom que vocês estão aqui para participar do infantil. Acolher a mensagem de Jesus que será compartilhada hoje no encontro das crianças. Vamos agradecer a Deus e pedir a presença de Deus também no encontro com as crianças. Obrigado, Jesus, porque as crianças podem estar na Tua casa também nesta noite, Senhor. Que nós possamos obedecer a Tua palavra, que nos orienta para acolher as crianças, abraçar as crianças e abençoá-las com a Tua palavra. Assim as abençoe, Jesus, também no encontro desta noite. Abençoe a nós também unidos em culto aqui, que a semente da Tua palavra penetre em nossas mentes e corações e dê muitos frutos. Assim abençoa também a missão cristã, o ensino cristão das nossas professoras, que nós pedimos e agradecemos em o Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, crianças, acompanhem as professoras, então, na sala do infantil. Isso. Este é o momento dos avisos. Pode vir chegando à frente, quem vai compartilhar os avisos hoje.
boa noite a todos, em nome do presbitério, sejam bem-vindos. E os que nos visitam, voltem sempre. Então, a oferta avulsa hoje vai para a educação do Cantinho Sinodal. Quarta-feira nós não temos oásis aqui na Vila Nova. O grupo vai para Rio Negro ajudar na Assembleia Sinodal de Oásis. Quarta-feira às 19h30, ensaio do coral. Próximo sábado, culto às 19 horas. Sábado também, próximo, ensino confirmatório às 9 horas da manhã. Temos aqueles devocionários ainda, o Castelo Forte, Orando em Família, se alguém quiser adquirir para ter em casa, tem na secretaria, R$ 30 o exemplar. Obrigada. Obrigado, Cleo. Nós também informamos que no próximo sábado teremos a visita dos 2 estagiários que virão de São Bento para ter uma atividade especial de manhã, nós confirmamos, às 9h30 da manhã, às 9h30, às 10h30 aqui no sábado, nós confirmamos. E o programa de culto infantil à noite, durante o culto, estará sob coordenação deles, da dupla de estagiários, com a ajuda das nossas professoras aqui do culto infantil. A gente avisa aí os pais, também aqueles que têm crianças na família, as avós também, que isso também se empenhe em trazer as crianças numa programação especial, que acontece uma vez por mês, né, com a vinda dos estagiários lá de São Bento. Eles estarão também em Itaiópolis, no domingo de manhã, onde farão a programação para as crianças lá em Itaiópolis também no culto, como acontece todo domingo de manhã lá em Itaiópolis. Eles vão também estar presentes neste terceiro final de semana de abril. Seria isto então, em termos de comunicados. Nos alegramos também que mais 2 famílias se inscreveram como membros da nossa comunidade, agora nas últimas 2 semanas. Sejam bem-vindos aqui também entre nós, com a participação de vocês, também das crianças de vocês que já estão participando aqui também. E assim Deus abençoe a todos nós. E aqueles que têm participado da vida da comunidade, se ainda não estão inscritos oficialmente em nossa paróquia, ou em Rio Negro, ou aqui na Vila Nova, poderão se inscrever, dar o seu nome e se inscrever ali na secretaria. Vai receber um número, um envelope numerado, onde cada família é identificada pelo número. Quando traz o envelope do dízimo, é dado baixa aqui na secretaria, cada final de culto. É somado então os envelopes do dízimo, da oferta, com a numeração de cada família. Então seria esta a orientação. Convido para cantarmos o próximo hino, que nos lembra do grande amor que Deus tem para conosco. Vede que grande amor nos tem concedido Deus nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido Deus nosso Pai. Hino 168. 168. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus. Chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus. De sermos chamados filhos de Deus. Momento agora de nossa oração de confissão de pecados. Vamos cantar o hino de confissão de pecados no nosso cenário. É o hino de número 56. Hino 56. Pelas dores deste mundo, ó Senhor,
tem piedade. É também um hino de confissão de pecados, também de oração e de intercessão. 56. Deus e Pai, cantamos neste hino, tem piedade, Senhor, do mundo, do sofrimento das pessoas, do sofrimento do mundo. Tem piedade, Senhor, também dos nossos pecados. Possamos, Senhor, olhar para a Tua Palavra, nos ver como somos, criados para ser a Tua imagem e semelhança, para viver neste mundo como Teus filhos e filhas amados, com uma vida que honra, com uma vida que dignifica o Teu nome. Mas muitas vezes, Senhor, o pecado humano, a vaidade humana nos afasta dos Teus caminhos, cedemos às tentações do mundo e das filosofias do mundo. Por isso pedimos, Senhor, com humildade, tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado, Jesus, Tu morreste naquela cruz para perdoar todos os nossos pecados. Assim preenche o nosso coração com o Teu perdão, com a Tua paz. Preenche o nosso coração com a Tua misericórdia, para que possamos nós também praticar a misericórdia no relacionamento com outras pessoas. Assim oramos, Senhor, santifica a nossa vida, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes. Assim o pedimos em Teu nome, Senhor Jesus, e Te agradecemos. Amém. Convido a vir à frente as pessoas que estarão ajudando com as leituras bíblicas, podem chegando aqui à frente. Hoje foi escolhido um texto único para a leitura. Por que um texto único? Não é comum. Porque esse texto fala sobre a conversão, a transformação do Saulo, um líder judeu, perseguidor de cristãos, que no encontro com Jesus ressurreto, ele se converte a Cristo e passa a ser um discípulo de Cristo, um pregador do Evangelho, um missionário, e de perseguidor passará a ser perseguido por amor a Cristo, pela causa de Cristo. Esse texto encontramos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e repartimos a leitura em 2 pedaços. 9, nas Bíblias é a página 1206, capítulo 9, versículo de 1 a 16, eu passo a ler. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões
que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Na sequência, então, continuamos lendo ali, de Atos 9, a partir do versículo 17 até o 31. Mesma página, 1206. Continua. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Bernabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-os e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Até aqui. Obrigado, Camilo. Obrigado, Jussara. Esse texto aqui, Atos capítulo 9, será o texto de prédica neste culto. Nós vamos conhecer mais a fundo a trajetória do Saulo, a transformação para Paulo, como ele se tornou então
um grande missionário, um grande evangelista a serviço do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de abordarmos o tema da pregação, convido a cantarmos o próximo hino de louvor a Deus, no nosso hinário. O próximo hino, antes da pregação da palavra, o hino 192, Creio, Senhor. 192. O pessoal lá atrás está ouvindo bem quando eu uso só esse microfone aqui? Está chegando bem lá? Só para conferir, ok? Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Criador. Creio, Senhor, que és Pai de todos, cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que és Pai de todos, cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Redentor. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és Deus, Deus santificador. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Conversão de Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Senhor, quem és? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando.
E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Saulo prega em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto, pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Amém. Então, gente, quero compartilhar com vocês aqui hoje à noite, no culto aqui na Igreja Luterana de Mafra, no bairro da Vila Nova, e também com as pessoas de outras cidades, outros estados que estarão assistindo esse culto e esta mensagem em algum momento aí na próxima semana. Geralmente a partir de terça-feira à noite é postado o nosso culto aqui da Vila Nova. A edição é feita em Curitiba, a filmagem aqui, mas a edição é feita em Curitiba. Eu queria repartir com vocês, quem quiser pode manter aberto aí Atos dos Apóstolos, capítulo 9, para acompanhar melhor a abordagem, a interpretação desse texto, contando a história da conversão de Saulo e da missão que Deus, Jesus Cristo, vai confiar ao agora Paulo. Tem a vida transformada e também o seu nome transformado. Percebam vocês que acontece aqui uma situação bastante estranha, que não é comum, né, de alguém receber um flash de luz tão forte nos seus olhos e ao redor dele, de seus companheiros de viagem, de Saulo, ao ponto dele cair no chão, ficar cego durante 3 dias, e depois então Jesus envia um servo de Deus
para orar pelo Saulo, e a partir dali os seus olhos se abrem, o seu coração se abre, a sua mente se abre, e ele reconhece a Jesus Cristo como Salvador, o Filho de Deus, o Senhor. Houveram outros personagens na história da igreja que tiveram um momento assim de impacto na sua vida com algo que aconteceu no cotidiano da sua vida. Por exemplo, o jovem Martim Lutero. Qual foi o toque principal que mexeu com Martim Lutero, que o fez refletir sobre os rumos da sua vida? Lutero estava na universidade, estudando direito, que era o desejo de seu pai, que ele seguisse uma carreira promissora, uma carreira que naquela época era uma das que dava mais vantagem financeira, alguém tivesse faculdade de direito. E como ele era muito estudioso, muito inteligente, ele estava então frequentando já a faculdade de direito, o jovem Martim Lutero. E numa viagem voltando para casa, uma viagem a pé, se viajava lá em 1505 essa história, mais de 500 anos. Eis que a caminho então, voltando para casa em viagem, eis que se manifesta um grande temporal, um raio se descarrega bem próximo do jovem Martim Lutero, quase acerta ele aquele raio do temporal, e ele cai por terra, e com medo de morrer ali, debaixo daquele temporal, ele fez uma promessa. Ele prometeu que se ele escapasse vivo nessa viagem, ele iria abandonar o curso de direito e iria ingressar num mosteiro e se tornaria monge. Aqueles padres que vivem só nos mosteiros. E aconteceu que ele escapou vivo, voltou para casa. Chegando em casa, comunicou para o seu pai. Seu pai trabalhava em minas de carvão, uma profissão muito modesta e muito mal paga naquela época. E teve que enfrentar o seu pai, comunicando para o seu pai que ele não iria mais continuar na faculdade de Direito, apesar dos grandes sacrifícios de seu pai para que ele pudesse estudar. E que ele iria para o mosteiro, ele ia cumprir a promessa que fez para Deus e de que ele iria então estudar para monge, iria virar monge, se dedicar a vida inteira no mosteiro, como sacerdote, como monge. E assim ele seguiu a sua jornada, completou o curso de filosofia, teologia, tornou-se doutor em teologia, professor universitário lá em Wittenberg, e a partir da leitura da Bíblia teve um encontro real com Jesus Cristo, como Salvador e Senhor, uma mente e um coração transformados, e passou a ser o grande líder da reforma protestante, que se espalhou pelo mundo inteiro ao longo desses 500 anos de história da igreja. Houve também dois irmãos que empreendiam uma viagem de navio por volta do ano de 1735, e também acontece um temporal em alto mar, e o navio estava quase a afundar, a água invadindo o navio com perigo de afundar, e esses dois irmãos, John e Charles Wesley, durante essa viagem da Inglaterra para a Geórgia, no ano de 1735, em alto mar, a bordo daquele navio, estava quase a afundar, chamou a atenção deles que tinha algumas famílias ali que oravam e cantavam enquanto o navio parecia que iria afundar debaixo de um grande temporal. Quem eram esses viajantes estranhos? Eram os irmãos de uma comunidade cristã chamada Irmãos Morávios. E depois que passou o temporal, aqueles irmãos foram conversar com aquelas famílias e com aquelas crianças, as mulheres, os pais, os filhos, e eles perguntaram: mas vem cá, por quê? Nós estávamos quase morrendo, o navio quase afundando,
e vocês não demonstraram medo. Por quê? Por quê? Ao que eles responderam, aqueles cristãos da comunidade morável disseram o seguinte: nós, as nossas mulheres e as nossas crianças não tiveram medo de morrer, porque se nós morrêssemos estaríamos com Cristo, e se nós continuássemos vivos como continuamos com Cristo. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. E foi de tamanho impacto na vida daqueles dois homens, que eles também experimentaram a conversão a Cristo, se tornaram dois grandes missionários, dois grandes evangelistas, que fizeram um trabalho fantástico de evangelização, tanto na Inglaterra, como também com impacto nos Estados Unidos, e em outros países do mundo também. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o Espírito Santo de Deus age em circunstâncias estranhas, e às vezes até de limite da vida, para tocar no coração das pessoas. E assim foi tocado o coração do Saulo. Quem era o Saulo? O Saulo era um líder judeu, determinado, corajoso, implacável, que pediu autorização do sumo sacerdote judeu, lá da capital de Jerusalém, para empreender a sua missão de perseguir e prender cristãos, os discípulos de Jesus, os do caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o primeiro título que foi dado aos cristãos, nos primeiros anos do movimento cristão, foi os do caminho. E aí, o Saulo, mais com o grupo de pessoas que ele liderava, se colocou a caminho de Jerusalém, com a carta, autorização do sumo sacerdote, e com a autorização jurídica da autoridade romana, autoridade religiosa e autoridade jurídica, para perseguir, trazer presos os cristãos para Jerusalém, e quem não obedecesse poderia até matar quem não obedecesse, não quisesse se submeter à prisão e ao julgamento em Jerusalém. Então, Paulo está imbuído desta tarefa, desta missão, e como um judeu radical na sua intransigência religiosa e disposto a perseguir pessoas de outra religião, o que para eles era uma seita, um movimento cristão, para os líderes judeus e para o Saulo também, lá está ele se colocando em viagem de Jerusalém até Damasco. Gente, dá 240 quilômetros a pé. Você já caminhou 240 quilômetros a pé? Se alguém fez essa experiência aqui, pode se identificar. O Saulo e o grupo que ele liderava caminharam durante uma semana inteira para chegar lá na cidade de Damasco e perseguir e prender os cristãos, os discípulos de Jesus. Esta era a missão do Saulo, com autorização então do sumo sacerdote, que liderava toda a religião judaica no território de Israel, e autorização das autoridades romanas, que tinham o domínio político e jurídico de todo o território, não só de Israel, de boa parte do mundo daquela época. E diz o texto bíblico aqui, você querendo acompanhar aqui em Atos capítulo 9, Saulo, respirando ainda ameaças e morte, desejo de ameaçar e de matar os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és? Quem és? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem de Saulo pararam emudecidos, assustados, ouvindo a voz, não vendo, porém, quem falava. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver, não conseguia enxergar. E, guiando-o pela mão, levaram-no para a cidade de Damasco. Esteve 3 dias sem enxergar, durante os quais nada comeu e nada bebeu, durante esses 3 dias do impacto daquela luz e daquela voz de Jesus. Por que me persegues? E aí entra um segundo personagem nesta história, que é um servo de Deus chamado Ananias, que recebe uma mensagem do próprio Jesus, dizendo: Ananias, vai até a cidade de Damasco, vai até a casa do fulano de tal, e entrando lá vai encontrar um tal de Saulo, de Tarso, da cidade de Tarso. Esse homem está cego, mas vai lá e ora por ele, para que abram os seus olhos e para que ele comece a enxergar. Ananias não queria fazer isso, porque a fama de Saulo como perseguidor de cristãos já tinha se espalhado por toda a região. Portanto, Saulo era um inimigo do povo de Ananias, dos discípulos do caminho, inimigo dos cristãos. Como é que vai ele, sendo cristão, encontrar um cara que persegue, manda prender e mata cristãos, sem saber ao certo qual é o propósito de Deus? E o que é respondido então por Ananias? Ananias, porém, respondeu no versículo 13, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto importa para este homem sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Agora irmãos, o Ananias considera o Saulo irmão, depois de ouvir essa mensagem de Jesus. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a tua vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente abriram-se os olhos de Saulo, como se as escamas fossem retiradas dos seus olhos. E a seguir levantou-se ele e foi batizado. E depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco durante alguns dias junto com os discípulos, os demais discípulos de Jesus. E logo adiante pregava Saulo, agora Paulo, cujo nome foi mudado, nas sinagogas, anunciando a Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como Senhor. Vocês percebem a mudança radical que houve na vida deste homem? O cara é uma alta autoridade do judaísmo, um homem respeitado, um homem líder, um homem estudado, foi discípulo dos maiores teólogos da época, Gamaliel, um homem que estava tentando cumprir o seu dever em perseguir a turma daquela seita do caminho, e é no encontro com Jesus ressurreto, no ouvir a voz do Jesus ressurreto, que o Saulo tem o seu coração transformado. Aquele homem piedoso, aquele homem sinceramente religioso, cumpria a missão de perseguir os cristãos, prender, espancar, matar se fosse necessário.
e agora no encontro com Jesus Cristo, ele deixa de ser perseguidor de cristãos e passa a ser perseguido, ameaçado de morte. Lá adiante será aprisionado, será espancado, será açoitado e no final da sua trajetória de vida também será martirizado por pregar a Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor, servo, filho do único e verdadeiro Deus. Percebam vocês que o Saulo vai ficar 3 anos antes de ir para Jerusalém, que era a capital religiosa dos judeus. E nesses 3 anos ele foi pregando nas sinagogas. Tinha sinagogas em várias cidades, era tipo uma escolinha bíblica, onde os judeus se reuniam para ler e meditar na palavra, para orar, para cantar, para fazer as suas orações, para se alimentar na fé da comunhão cristã, se alimentar na fé da palavra de Deus. Lá adiante eles foram expulsos das sinagogas. Aí passaram a se reunir nas casas, as famílias nas casas. Durante 200 anos, os cristãos não tinham templo, foram expulsos do templo de Jerusalém, foram expulsos da sinagoga. Lá adiante foi destruído o templo. E eles então passaram a se reunir nas casas, estudando a palavra, lendo a palavra, orando, partilhando a Santa Ceia, partilhando a amizade, o espírito do amor cristão, partilhado de casa em casa. E assim nós percebemos que foram 3 anos de preparação para que ele pudesse chegar em Jerusalém, pregar em Jerusalém, ser reconhecido como apóstolo de Jesus Cristo, que teve um encontro com Cristo ressurreto e foi enviado em missão pelo próprio Jesus ressurreto. E nem todos estavam acreditando nele quando ele chegou lá na elite do judaísmo. Alguns desconfiaram dele, alguns não acreditaram no testemunho dele. E então os judeus que se sentiram traídos, porque o Saulo mudou de lado agora, em vez de defender o judaísmo, estava defendendo a fé cristã, passaram a ameaçá-lo de morte. E iriam matá-lo, planejavam matá-lo. Aí os irmãos cristãos conseguiram esconder lá no cesto para sair fora da cidade, e sobreviveu e passou a evangelizar outras cidades, outros povos, outras regiões daquela época, até chegar a mensagem do Evangelho até Roma, a capital do mundo daquela época. Então, gente, o que nós percebemos aqui na trajetória deste homem? Este homem era um homem sincero na sua religiosidade. Como muita gente em nossa geração também é sincero na sua religiosidade. Mas basta a religiosidade para que nós sejamos servos e servas de Deus? Basta ser religioso? Religião tem muitas por aí. E também práticas religiosas populares tem muitas por aí. Eu estava ajudando a minha netinha a preencher uma lição da disciplina do ensino religioso, ter prova do ensino religioso. Ela estava lá em casa na quinta-feira de manhã, pedindo ajuda para se preparar para a prova, a maiorzinha, Catarina. E aí eu fui ver então o material que eles estão estudando lá. O material apresenta todas as religiões. Lá a foto do catolicismo romano, um padre lá celebrando, foto de um pastor evangélico celebrando, foto de um pessoal lá do candomblé celebrando, foto lá do budismo, foto disso, foto daquilo, foto de uma tribo indígena celebrando, ou seja, em 2 páginas de ilustrações, explicações. E assim os nossos filhos, nossos netos, nossos adolescentes, nossos jovens estão recebendo orientação religiosa nas escolas. E se nós em casa não apresentarmos a Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador, como Senhor, como o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, o único e suficiente Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, única presença espiritual do próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, e não qualquer espírito que aparece por aí. Se nós não tivermos este foco de testemunho centrado em Cristo, nós não estaremos ajudando os nossos filhos, os nossos netos, os nossos adolescentes
a serem evangelizados e conhecerem aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Também tem pessoas que, assim como o apóstolo Paulo, vivem de tradições. O apóstolo vivia da tradição judaica. Tradição. Fui batizado nessa igreja em 1950. Fui confirmado nessa igreja em 1964. Casei nessa igreja em 1980. Fiz as bodas de ouro de prata nessa igreja em 2001. Sou luterano. Oh, que lindo, sou luterano. Sim, mas também é cristão. É cristão convicto de qual é a obra de Cristo. É cristão convicto de que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador. É cristão convicto na presença do Espírito Santo de Deus, também hoje entre nós. É cristão convicto do perdão e salvação que só Cristo pode oferecer. Se o apóstolo Paulo, o Martinho Lutero e os irmãos Wesley não tivessem uma mente e um coração transformado pelo encontro com o Cristo vivo, eles poderiam até ser religiosos a vida inteira, ser monge a vida inteira, mas não teria sido um instrumento que foram cada um deles nas mãos de Deus para evangelizar outras pessoas, para trazer a reforma da igreja e continuar a missão de Deus. Então eu quero dizer, gente, com toda a franqueza e simplicidade, o único caminho da salvação é Jesus Cristo, não é a religiosidade. Religiosidade 90% tem. Fiz uma pesquisa aqui no Brasil, 90% do povo vai dizer que é religioso. Quantos por cento dos religiosos são crentes em Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor? Por isso que nós estamos abordando aqui Atos capítulo 9, a transformação maravilhosa que houve na vida daquele homem cabeça dura, fundamentalista, legalista, arrogante, perseguidor de cristãos, que teve um coração transformado pelo encontro com Cristo ressurreto. É o encontro com Cristo ressurreto, com Cristo vivo, que nos liberta de uma falsa religiosidade para viver uma autêntica fé cristã, uma fé viva. Por isso eu compartilhei com vocês como o primeiro versículo desse culto, na abertura. Alguém lembra qual foi o primeiro versículo compartilhado na abertura do culto? Ou não? Gálatas, o que diz lá em Gálatas? Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem está dizendo isso? Esse cara aqui, o apóstolo Paulo está dizendo isso. O viver dele agora é para Cristo e não para o seu ego, para o seu eu. Então que nós possamos sair deste culto, também desafiados, que o Espírito Santo continue moldando, transformando nossas mentes e corações, para que cada vez mais vivamos para Cristo, para os propósitos de Deus, e não apenas para os nossos planos humanos, que vão ser descartados com o passar do tempo. Que Deus nos abençoe, o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente e o nosso coração, de nós que estamos aqui no culto, também daqueles amigos e amigas que estarão recebendo esta mensagem em outro momento. O apóstolo Paulo foi um grande servo de Deus, porque ele teve um encontro transformador com o nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus ressurreto. Amém. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, porque Tua palavra é viva e eficaz e nos desafia a não nos conformar com a religiosidade humana, mas que tenhamos a nossa mente e o nosso coração transformados pelo Teu agir, Espírito Santo de Deus, abrindo as escamas de nossos olhos, nos permitindo ver e ouvir a mensagem do Cristo ressurreto. Por isso pedimos, Espírito Santo de Deus, continue transformando o nosso coração, a nossa mente, as nossas palavras, as nossas atitudes, para que cada vez mais manifestem a presença do Cristo vivo, do Cristo Salvador, através de nosso testemunho de vida. Utiliza-nos, Senhor, como instrumentos de bênção
ali onde Tu nos tens colocado para viver, conviver e testemunhar a fé cristã. Amém. No caminho para Damasco, uma grande luz brilhou do céu. No caminho para Damasco, uma grande luz brilhou do céu, e uma voz me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Hoje sou eu que te persigo, para mostrar o meu amor, para ser profeta das nações. Cego fiquei, mas enxergava todo o mal que cometi e o amor que me esperava. E ao terceiro dia, Ananias me devolve a luz. No caminho para Damasco, uma grande luz brilhou do céu. No caminho para Damasco, uma grande luz brilhou do céu, e uma voz me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Hoje sou eu que te persigo, para mostrar o meu amor, para ser profeta das nações, para mostrar quem sou eu.
Convido a comunidade para cantarmos um hino que nos chama a unidade no corpo de Cristo, no Espírito unidos, no Espírito de Cristo unidos. Hino 572. Espírito unido somos um, Senhor. No Espírito unido somos um, Senhor. Imploramos que um dia nos unamos no amor, pelo amor conhecido é cristão. Pelo amor conhecido é cristão. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. Preparemos as novas que Deus cria a nação. Pelo amor conhecido é cristão. Pelo amor conhecido é cristão. E louvemos a Cristo que nos veio salvar, e ao Espírito Santo que nos vem consolar. Pelo amor conhecido é cristão, pelo amor conhecido é cristão. Como último hino do nosso culto, vamos cantar o hino de bênção. O hino de bênção aqui na nossa folhinha venha a ser o número 301. Hino 301, hino de bênção. Enquanto temos a oportunidade também de trazer a nossa oferta de gratidão a Deus, nossa oferta de compromisso com a missão da igreja, enquanto cantamos o hino 301. Vamos ficar de pé para cantar este hino. Temos cestinhas aqui nos bancos dos assentos da frente, também aqui no altar, nesse momento enquanto cantamos esse hino de bênção 301. Bênção que eu sou em ti, te alcançarão, quando ouvis a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Obrigado, Frida, seu Manfred, pela condução dos hinos neste culto, nós agradecemos.
Vamos nós interceder a Deus, orando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto de Deus sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo de Deus nos acompanhe a cada dia também desta nova semana que começa amanhã. Assim oramos pedindo a Deus, renova a tua bênção, o teu cuidado, o teu livramento em nossa vida, em nossas famílias. Abençoe nosso trabalho do dia a dia, também abençoe nosso descanso e abençoe nosso testemunho cristão ao longo de mais uma semana. Nós pedimos e agradecemos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite para todos. Vamos todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.